Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje foi um dia extremamente quente para o Brasil como um todo, especialmente pelo episódio que envolve o presidente da República e o ex-ministro de Segurança Pública, o Sérgio Moro. Se você, a única certeza que eu tenho é que se você tiver um neto ou uma neta interessado em história do Brasil, certamente você vai ter que contar muito sobre o que aconteceu no dia de hoje e principalmente sobre os desdobramentos do que aconteceu hoje. Certamente você vai ter que contar para o seu neto ou para a sua neta sobre o Covid-19 e como nós passamos por esse momento, e no que diz respeito ao Brasil propriamente, você vai ter muito o que falar sobre o governo atual e sobre exatamente o dia de hoje. A verdade é que, óbvio que eu não estou aqui para repetir o pronunciamento do ministro Moro, nem tampouco o pronunciamento do presidente da República acerca dos fatos. Eu estou aqui para analisar a conduta do Ministério Público Federal, que, na minha opinião, é uma conduta extremamente inteligente e, a partir dela, é possível com que efetivamente as coisas se esclareçam e se descubra efetivamente quem fala de fato a verdade acerca dos acontecimentos entre presidente da República e Sérgio Moro. Lembrando que as discussões do canal são discussões jurídicas, não políticas. Então eu estou aqui para analisar a atitude jurídica do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, por meio do Procurador-Geral da República, apresentou ainda hoje no Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito. Preste atenção que o MPF fez. O Procurador-Geral da República, subassinado, vem ao Supremo requerer instauração de inquérito para apuração de supostos fatos noticiados em pronunciamento do ora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, iniciado às 11 horas no dia 24 de abril de 2020. Diz aqui, na ocasião, o titular da pasta ao tornar pública a sua exoneração do cargo, deu declarações cujo teor é transcrito abaixo. E aqui tem a degravação, por assim dizer, de tudo aquilo que disse o ministro de Segurança Pública, o Sérgio Moro, quando da sua fala. A parte que mais nos interessa está logo aqui abaixo. A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente da República, o que de outra sorte poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa. A saída do Ministério Público Federal aqui é extremamente inteligente. Ele instaura ou pede para que seja instaurado no Supremo inquérito para apuração dos fatos apresentados pelo ministro Sérgio Moro e diz praticamente o seguinte: se o que o Sérgio Moro está falando é verdade, o presidente cometeu crime. Se o que o Sérgio Moro fala não for verdade, o Sérgio Moro cometeu crime de denunciação caluniosa. Diz ainda o MPF: dos fatos noticiados, vislumbra-se, em tese, a tipificação de delitos como falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução da justiça, corrupção passiva privilegiada ou mesmo denunciação caluniosa, além de crimes contra a honra. Para tanto, indica-se como diligência inicial a oitiva do Sérgio Fernando Moro, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão, isso 24 de abril, Procurador-Geral da República, Augusto Arras. Por que essa saída do Ministério Público Federal é muito inteligente? Porque alguém cometeu crime na visão do MPF. Ou o presidente da República cometeu crime, se o Sérgio Moro conseguir comprovar tudo o que ele disse no seu pronunciamento, ou o próprio Sérgio Moro cometeu crime se não conseguir provar o que disse no seu pronunciamento. E aí o Ministério Público pede para que o Supremo Tribunal Federal instaure inquérito. Isso nos remete de forma direta ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, mais especialmente o artigo 21, quando fala, são atribuições do relator, artigo 21 do regimento interno do Supremo. Vamos para o inciso 15, que diz o seguinte, determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, bem como seu arquivamento quando o requerer o Procurador-Geral da República ou quando verificar, primeiro, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato,
a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, extinta a punibilidade do agente ou ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. O Supremo Tribunal Federal tem competência para essa ação penal originária, nos termos da Constituição Federal. O relator pode entender por arquivar o pedido de inquérito nos casos dos incisos A, B, C, D e E, que nós acabamos de explicar. Se o Supremo arquiva o pedido de inquérito do Ministério Público Federal, nós teremos que efetivamente analisar qual desses incisos foi utilizado pelo relator para o arquivamento do inquérito. Do contrário, o Supremo aceita o inquérito e, nesse caso, iniciam-se os atos do inquérito para apurar aquilo que o Ministério Público Federal noticia aqui através dessa peça. Razão pela qual, volto a dizer, a atitude do Ministério Público Federal foi a mais inteligente possível, porque ou o presidente da República cometeu crime ou o ministro de Estado, Sérgio Moro, quando do pronunciamento ainda era ministro de Estado, cometeu crime e o Supremo tem, portanto, a chance de descobrir por meio de inquérito policial o desdobramento desses fatos a partir da provocação do Ministério Público Federal. Então, deixando um pouco de lado o que disse o presidente da República e o que disse o ministro Sérgio Moro, a bola agora está com o Supremo Tribunal Federal. Falou o Sérgio Moro, falou o presidente, agiu o MPF, agora o Supremo pode receber ou não o inquérito e aí nós vamos analisar o desdobramento dos próximos capítulos. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.